Os informativos editados pelo Instituto de Pesquisa e Administração da Educação são divididos em duas partes. Uma parte com os aspectos globais que se aplicam tanto à educação básica quanto superior, tanto pública quanto privada, e uma segunda parte que são os assuntos específicos de cada segmento. Nesse primeiro momento, nós destacamos os assuntos globais e o assunto relevante que se destaca nesse primeiro momento foi exatamente a edição da Lei 14.040, que trouxe a consolidação de uma realidade vivenciada esse ano, que foi da excepcionalidade. Nós tivemos primeiro a medida provisória, depois tivemos todo um trajeto de várias emendas, de portarias, etc., mas dependemos da aprovação da lei. E a lei foi aprovada, sancionada, embora tivessem vetos. Esses vetos estão destacados também nessa edição e estão sujeitos a serem derrubados pelo Congresso Nacional. Mas nós temos aí a realidade, que é a realidade de uma nova lei que não modifica a LDB. Ela traz flexibilização para o procedimento durante essa fase, que é a fase de excepcionalidade. Um segundo ponto também que nós destacamos é a estrutura do MEC. O MEC, depois de tantas trocas de titular de pasta, etc., mas tem uma estrutura definida e divulgada com todos os órgãos. É uma monstruosa estrutura, onde você tem os órgãos de administração diretas, indiretas, as universidades, mas nós temos aí uma estrutura conhecida e é bom a gente conhecer esse organograma, que facilita você se situar naquilo por onde estão os seus projetos, os seus processos tramitando. E esse é um ponto que destacamos nessa edição, também como uma matéria referencial. Outro aspecto que foi a aprovação da emenda constitucional, que modificou várias coisas e criou realmente o chamado Fundeb definitivo, o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento das Escolas de Educação Básica, que abrange todo um processo de transferência de recursos para a escola pública, estadual, municipal e do Distrito Federal. Traz naturalmente na emenda constitucional alguns aspectos, como a educação ao longo da vida, um ponto mencionado também, que é uma emenda constitucional relativamente extensa e que afeta diretamente o campo da educação. Então, por isso, destacamos nessa parte global dos nossos informativos. E destacamos também, na sequência, o Conselho Nacional de Educação e os aspectos gerais do Conselho, que marcaram realmente mais uma reunião virtual no mês de agosto e que debateu alguns aspectos relevantes, inclusive com a posse de novos conselheiros. Destacamos também todos esses conselheiros que foram nomeados e que terão um mandato de 4 anos. Alguns conselheiros antigos continuam com os mandatos, então daqui a 2 anos termina o mandato, mas temos aí um grupo significativamente grande de novos conselheiros. Esses novos conselheiros tomaram posse em início de agosto, com exceção de um que ficou para setembro, mas estão distribuídos na Câmara de Educação Básica e Superior. Houve também a definição do novo presidente do Conselho, pelo menos para cumprir o período, o conselheiro Robson Lins, e teremos então em outubro de 2020 eleições para os próximos 2 anos, que será alguém da Câmara Básica. Tem sido essa alternância com frequência. Destacamos aí na sequência todas as súmulas dos pareceres aprovados. O Conselho tem liberado, normalmente em 3 partes, ou às vezes até um pouquinho menos, um pouquinho mais, os pareceres. Não sai uma publicação única. Aqueles que estão liberados já são publicados, depois vem uma lista complementar, uma segunda lista complementar e às vezes até algum avulso. Mas então nós temos todos os pareceres de junho e julho destacados nessa edição. De agosto ainda não foram divulgados, mas naturalmente serão divulgados também por etapa. E temos então os pareceres tanto do Conselho Pleno quanto da Câmara de Educação Superior. Da Câmara Básica, o último parecer, aliás, o único parecer foi o de maio, tem estudos e tudo, mas não há realmente pareceres divulgados. Então, fechamos essa primeira parte do nosso informativo e vamos para o segundo bloco com as notícias específicas da área.
estamos iniciando o informativo da educação municipal desse mês de agosto de 2020 e destacamos logo de início, já vamos comentar posteriormente sobre a aprovação da emenda constitucional do Fundeb, mas destacamos um estudo feito pela Câmara dos Deputados que mostra a projeção da transferência de recursos para os estados e municípios nos próximos anos. Então, é uma pesquisa feita, uma projeção feita com valores que permite que as prefeituras, os estados possam analisar e pensar um pouco mais em como aplicar esses recursos que serão substancialmente aumentados nesses próximos anos até 2026, vai 2021 e vai crescendo até 2026, quando chega na plenitude de 26% de repasse para o custeio pela União. Um segundo ponto também que lamentamos, mas tem que comentar, é que o analfabetismo no Brasil tem ainda, apesar de esforço e tudo, mas nós temos hoje 11 milhões de pessoas sem saber ler e escrever. Esses 11 milhões são populações normalmente de baixa renda, mas que não sabem ler e escrever ainda no pleno ano 2020. Muitos programas já existiram, Mobral, Fundação Educada, etc., mas a gente não sai muito desse número não, porque existe um envelhecimento maior da população, isso é muito bom, mas de outro lado também existe uma falta até mesmo de programas de intensificação da alfabetização de adultos. Mas são 11 milhões, é uma população que equivale a um país de porte pequeno, mas que equivale a uma parcela significativa da nossa população. Destacamos também nessa edição um trabalho que tem sido feito pelos organismos educacionais e o MEC destacou realmente nesse período agora a necessidade de fornecimento de acesso à internet para alunos de baixa renda. Então, estamos ainda atravessando a pandemia, mas temos muitos alunos que não têm acesso à internet. O MEC encontrou uma forma, vamos ver como é que isso vai funcionar, mas de dar internet para as pessoas de baixa renda, porque essas pessoas não estão conseguindo acompanhar estudos desenvolvidos mediados por tecnologia. Sem internet você não consegue mediar tecnologia. Então você tem que encontrar. E o Ministério da Educação, através de um programa novo, lançado agora no mês de agosto, informa que encontrou uma solução e vai fazer a distribuição de meios para atingir a população do Brasil que tem realmente essa necessidade. Dentro desse cenário, o que destaca mais realmente são os parâmetros operacionais do Fundeb, que isso tem uma portaria interministerial, Ministério da Educação e Ministério da Economia, e temos realmente aí uma esperança maior para os estados e municípios desenvolverem uma boa qualidade na educação básica. Encerramos assim esse nosso bloco e teremos no segundo bloco as notícias mais globais da educação.